Reis, capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Segundo Reis 20, de 1 a 6. O título dessa mensagem, ou o tema dela, é Uma Segunda Chance. Uma segunda chance. Você gostaria de ter uma segunda chance em algo que você, lá atrás, você, quem sabe, não teve êxito, ou faria novamente? Eu mesmo, irmãos, eu faria algo, não é pouca coisa diferente, não, eu faria muita coisa diferente. Né? Faria no ministério, faria na família, faria no casamento. E olhe que não é essa coisa toda não, mas assim, é porque a gente vai vivendo e a gente diz, se o tempo voltasse, né? Se o tempo voltasse, eu faria novamente sim, algumas atitudes teria novamente sim, de forma diferente. Então, vamos ler o texto, esse texto aí, de versículo 1 até o versículo 6. Eu lerei aqui a atualizada de Almeida, tá certo? Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Outras versões aqui nós usaremos, dizia ele chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Amém? Graças a Deus. Segunda chance. E a gente tem ouvido, vez por outra, né? Alguém falando assim para outra pessoa: dê uma chance para Deus. Já ouviu? Isso aí, dê uma chance para Deus. Não, Deus não precisa de chance nenhuma. Nós aqui necessitamos de uma chance. Se for nos dada, porque existem oportunidades que passam em nossa vida só uma vez. Ninguém pense, ninguém fique esperando, ninguém sonhe com oportunidades que virão e virão da mesma maneira. Não virão. Existe às vezes uma oportunidade, e ela passada não adianta você chorar, espernear, porque ela passou muitas vezes, como eu digo, ela dançando de sorriso aberto na sua frente, e quem sabe você não percebeu ou você não segurou, não agarrou, e já foi embora, já foi. Então nós temos aqui, irmãos, nesse episódio, é um episódio de alguém que tinha um poder em Israel, que era o rei de Israel, Ezequias, e nós vamos tirar então lições desse texto para nós, respeitando a diferença do contexto. Mas a palavra de Deus, aqui registrada por esse episódio, não está em vão. Ela está para mim e para você, que estamos aqui nessa noite. Portanto, recebamos essa palavra como palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós percebemos então, irmãos, que uma segunda chance, na realidade, nasce de uma extrema necessidade. Esse é um primeiro ponto que precisa ser destacado. Uma segunda chance nasce de uma extrema necessidade. E você que já me viu pregar nesse texto, porque tem irmãos que anotam na Bíblia aí, ao lado, eu preguei anos atrás, não lembro quando. Mas esse texto aqui, ele é um oceano.
para que a gente possa mergulhar. Então, essa segunda chance vem trazendo essa extrema necessidade diante da vida de alguém, como aconteceu com o rei Ezequias. E nós vamos ler o versículo 1, acompanhe a leitura aí na tela, que diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Naqueles dias. Olha, nós precisamos ficar atentos aos depois, viu? Fique atento aos depois. Foi título de uma mensagem pregada anos atrás, por mim. Fique atento aos depois. Porque depois, quem sabe, de uma grande bênção que você recebe, de uma grande vitória, você ainda está celebrando aquela vitória, pode vir uma grande prova na sua vida. Pode vir um grande deserto na sua vida. Pode vir uma grande tempestade na sua vida. Pode vir, quem sabe, um grande tornado na sua vida. Então é bom estar atento aos depois. Não é que nós vamos ficar desconfiados. Porque eu reitero, já disse aqui e reitero. Já ouvi de gente dizendo: pastor, as coisas estão tão bem lá em casa, tão bem comigo, que eu até estou desconfiado. Até estou desconfiado. Você, como? E não é para ficar bem, não. É porque nós sabemos que a nossa vida não é sempre um mar de rosas. A nossa vida não é aquela situação retilínea de que sempre tudo vai bem, de vitória em vitória, sempre vencendo. Não. Nós temos altos e baixos, nós temos montanhas e vales. Então nós precisamos entender que naqueles dias, quais dias? Os dias que ainda o rei Ezequias, junto com o seu povo, o povo de Israel, celebravam a vitória diante do exército assírio. Diante daquele rei, assintosamente, que manda uma carta na língua do povo, dizendo: eu vou chegar até vocês, vou invadir, e ninguém poderá livrar. Então, quando eles estavam celebrando, naqueles dias, aí nós temos esse episódio. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Doença. Doença, nós sabemos muito bem, não manda uma mensagem do WhatsApp, ela não manda recado, ela surge. É claro que às vezes surgem, e nós temos médicos aqui, sabemos, gente da saúde, que tem os sinais, né? Apresentam, mas às vezes assim, se for o caso de homem, e eu estou falando por mim, se você é diferente, glória a Deus, mas a gente só vai, principalmente o elemento masculino, quando dói. Quando dói, eu já estou lá. Mas se não doer, a gente vai sentindo os sintomas, sente ali, aqui, acolá, mas o fato é que a enfermidade, irmãos, quando ela chega, ela traz dor, ela traz gastos financeiros. Encontrei alguém essa semana na farmácia, porque também tive que ir, e não foi o diácono Janildo que nós nos encontramos lá, né, na farmácia, mas alguém dizendo: Paulo, misericórdia, eu já estou gastando aqui, todo mês aqui, R$500, por baixo, de medicação, porque chegaram as implicações da vida. Olha, se você tem menos de 50 anos, menos de 60, glorifique a Deus, aproveite, se cuide, porque depois aí é uma luta, né? Mas nós sabemos, irmãos, que a doença ela chega. A enfermidade chegou para Ezequias e chegou de forma mortal. Uma doença terminal. Nós não sabemos, nós não temos detalhe do que ele tinha. Qual era o diagnóstico dele? Os estudiosos, os comentaristas bíblicos falam que era um tipo de úlcera, não é? Porque o texto vai dizer que era uma úlcera e era um tipo de câncer, hoje numa fase terminal. E o texto diz que veio ter com ele o profeta Isaías. Isaías era o profeta que nós chamamos de palaciano, né? Não é assim? Ele era um profeta citadino e ele então foi visitar o rei Ezequias. E quando ele chega para essa visita, e visita eu faço particularmente muito em hospital, irmãos. Eu estou praticamente toda semana no hospital, visitando alguém da igreja, não é? E nós levamos sempre palavras de conforto. É o objetivo da visita. Às vezes canto um hino ali, cito o texto da palavra, a gente vai dar a palavra de ânimo.
É claro que nessas visitas, não poucas vezes, eu saio mais confortado do que conforto. Porque eu vejo lá um crente, lá uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo, não é, firme na fé, mesmo diante de algumas situações de enfermidade, mas nós sabemos que nós vamos consolar. Mas o profeta Isaías tinha um recado, ele tinha assim diz o Senhor, ele tinha um recado, e não era um recado bom para ser ouvido, não era apropriado nos dias de hoje para levar alguém. Porque assim, se você conhece alguém que está enfermo, e com uma enfermidade e tal, não antecipe a morte dele não, tá certo? Não antecipe a morte dela não, mas o profeta não tinha como correr disso. Ele tinha uma missão. E ele chega com essa missão, ele diz, assim diz o Senhor, para o rei Ezequias, era o selo da profecia. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, ou seja, põe em ordem a tua vida, põe em ordem o palácio, põe em ordem a sua vida, porque morrerás e não viverás. Irmãos, uma segunda chance nasce de uma extrema necessidade. Olha aqui uma extrema necessidade. Aqui o profeta vem para dar um recado, e é um recado muito difícil para que o rei pudesse ouvir. E aí nós vamos a um segundo elemento, segundo fator, de uma segunda chance, é que uma segunda chance exige um coração quebrantado. Uma segunda chance, você quer ter uma segunda chance? Quer clamar a Deus por uma segunda chance? Então, procure quebrantar a sua vida diante de Deus. Procure quebrantar o seu coração. Porque veja o que é que dizem os versículos 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Coração quebrantado. Depois da informação, é como aquele diagnóstico que a gente não quer receber, mas que as pessoas dizem, às vezes os médicos são muito secos, muito duros. Não, mas depende também. Porque pode, mas a informação tem que ser passada. E não dá para florear a coisa. É melhor que nós possamos ouvir a realidade do que nós vivermos e enfrentarmos uma doença sem ter a dimensão do que nós estamos passando. Então, diante da informação, diante do assim diz o Senhor, Ezequias ele vai fazer o que eu e você nós devemos fazer, quebrantar o coração. Diz que ele virou, o texto diz aqui, o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele estava deitado, ele não podia nem ajoelhar, não podia ficar em pé, não podia estar em outra posição, porque já estava numa fase terminal. Então ele vira o rosto para a parede, possivelmente, para que aqueles súditos que estavam ali, porque o rei estava acompanhado, o rei dificilmente ficaria só numa situação como essa, até porque haviam também aqueles que tramavam contra a vida do rei, embora era um rei muito querido, Ezequias, e ele vira para a parede para que ninguém pudesse ver aquela contrição que ele tem. É como o choro que você derrama dentro do seu quarto, colado ao seu travesseiro, que ninguém vê, mas Deus vê. Mas Deus vê e ouve a oração. É como aquela situação que você não tem mais o que fazer, é um beco sem saída, uma rua sem saída, que não tem outro jeito, senão você dá meia volta e buscar o caminho correto, o caminho que tem saída. Ezequias vai orar ao Senhor e veja o conteúdo da oração dele. Veja o que faz com que ele se derrame, ele se quebrante diante de Deus. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. É a primeira expressão. Quando nós estamos diante de uma extrema necessidade, quando nós estamos e enfrentamos um momento de dificuldade enorme em nossas vidas, nós, a grande maioria, pensa assim,
nós pensamos que Deus esqueceu de nós. Ou só foi comigo. E olha que eu não tenho nem o que reclamar na minha vida. Mas é natural que pensemos que Deus está esquecido. Que Deus não está ligando. Que Deus não está observando. Que Deus não está cuidando. E as expressões surgem: Senhor, e aí o Senhor me abandonou. Porque nós temos também, irmãos, é bom que se diga isso, porque nós estamos hoje vivendo um evangelho, que é um evangelho assim, onde existe um Deus serviçal. Um Deus que é o nosso servo. Um Deus que nós pensamos que as coisas acontecem assim, de uma hora para outra. Num abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos. Isso ocorre no nosso dia a dia com a tecnologia, que é rápida. Mas as coisas de Deus, a trajetória da nossa vida, ninguém pense que nós vamos ter êxito trazendo a experiência do nosso dia a dia para as questões espirituais, porque não são caminhos que nós temos iguais, não. Então, olha o conteúdo, lembra-te, Senhor. Senhor, não esqueça. Lembra-te, Senhor. Já viu algumas orações que nós fazemos? Que às vezes a gente dá mais informação para Deus, a gente fala muito mais para Deus: Senhor, faça assim, Senhor, faça dessa forma, faça disso. Quando, irmãos, nós precisamos quebrantar o nosso coração: Senhor, olha a minha situação, ver a minha condição, e assim, deixar de mandar em Deus. Porque você pode se atentar se talvez em sua oração você não esteja mandando em Deus, querendo mandar. Isso era lá para um misticismo, as religiões pagãs, que elas queriam dobrar os seus deuses oferecendo coisas, oferecendo até matando gente, sacrificando gente, para que a ira dos deuses fosse apaziguada. Não, o nosso Deus, Ele não necessita disso. Embora Ele diz que é um coração, a Escritura diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas Ele não tem prazer de que nós possamos fazer aquilo que nós não temos condição, que é fazer com que a situação seja um negócio com Ele. Lembra-te, Senhor, peço-te, nada de ordenar para Deus. Mandar para Deus, não, você manda para o seu empregado. Seus empregados, se você tem uma empresa, você manda. Se você tem um cargo de chefia, manda. Não é? Mas para Deus não. É preciso pedir. Peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Ezequias aqui está lembrando, como se Deus esquecesse, né? Está lembrando que ele tinha andado com fidelidade, com coração íntegro, com interesse de coração. Você está dizendo: Senhor, o Senhor está esquecido de que eu não sou um homem, na Bíblia chama ímpio, porque o ímpio, eu já disse aqui e digo novamente, o ímpio, ele de fato é alguém, porque assim, o ateu, ele é ateu, ele se declara ateu, o agnóstico, mas ele respeita o credo diferente, mas o ímpio não, o ímpio despreza as coisas de Deus. O ímpio zomba das coisas de Deus. O ímpio, ele de fato tem uma conduta que é muito lá, como diz o Salmo 1. É um escarnecedor. É uma conduta ímpia. E nós temos gente que é ímpia. E Ezequias vem e diz: Senhor, eu não tenho um coração ímpio. Eu tenho andado diante de ti com fidelidade. Se fosse eu e você, como é que a gente ia dizer essa oração? Senhor, eu tenho procurado ser honesto em minha vida. Um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Senhor, eu nunca soneguei imposto de renda, por mais que doa, a boca do leão, a bocanhada dele. Mas nunca soneguei. Eu cumpri com as obrigações, Senhor. Sempre que eu podia, estava presente aos cultos da minha igreja, ouvindo o pastor Paulo Sérgio, outros pastores da igreja pregando. EBD, eu não faltava. Senhor, olha para a inteireza da minha vida.
E Ezequias vai e diz que ele diz, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, uma vida íntegra. E aqui ele não estava usando aqui de chantagem com Deus, não, porque Deus conhece a nossa vida. Deus sabe quem era Ezequias. Deus sabia, conhecia o coração dele, assim como ele vê cada um de nós aqui lá dentro. Quando a gente está longe aqui, quer me conhecer melhor, não de gravata e paletó, vai lá passar uns dias lá em casa. Diga a Sônia, viu, antes. A gente preparar a casa. Mas conviva comigo. Viaje comigo como Antonieta e a Vilaza viajaram. Não é? Não sei se as duas estão aqui. Viaje comigo para Fortaleza. Tá certo? E passemos uma semana para lá e para cá de carro. Porque nós sabemos o que nós somos, mas Deus sabe muito mais o que nós temos no coração. E diz o texto aqui, o versículo 3, diz que ele chorou muitíssimo. A versão que eu li aqui na Bíblia diz, chorou amargamente. O Sheila chorou muito. Homem que é homem, chora. Homem que é homem, chora. Porque foi criada essa expressão, homem que é homem, olha a Tonieta ali. Homem que é homem, não chora. E assim, é impressionante, eu não sei hoje, mas já foi mais. Porque hoje a coisa está diferente. Mas assim, eu vi pais criando os filhos macho, né? Vamos dizer assim, com aquela conduta, ó, não pode se emocionar, porque senão, né, vai pensar que é efeminado. Tem que ser assim, ó, aquela rudeza, aquela coisa assim, forte, como se fosse assim, tem que ser um macho. E homem que é homem não vai chorar, deixa isso para as meninas, deixa isso para as mulheres que se emocionam. Irmãos, que erro grasso, que erro terrível, que expressão que não tem nada a ver. Um rei, um homem, aqui não era pai ainda, e nós vamos saber no finalzinho. Mas aqui estava alguém que tinha um poder nas mãos. E ele chora muitíssimo. Chora muitíssimo. Homem que é homem chora. Homem que é homem chora. E chora porque ele se sente incapaz. O choro, dizem os estudiosos da psicologia, né? Foi a nossa primeira voz. Todo mundo aqui chorou quando nasceu. Todo mundo. Deu aquele berro, né? Aquele choro. A nossa primeira voz. Quando estamos com fome, aliás, quando a criança está com fome, ela chora. Amamente, dê a comidinha dela, para ver como ela fica quietinha. Então, chorou muitíssimo. Eu li um tempo desse que a gente tem o choro quando as palavras elas não dão conta daquilo que a gente quer dizer. Aí a gente chora. As palavras não dão conta daquilo que a gente quer dizer. Ele começou falando, e depois agora é o choro. É o choro. Mas, irmãos, uma segunda chance brota da misericórdia de Deus. Vá pegando aí, viu? Tá certo? Não perca, não. A segunda chance vem diante de uma extrema necessidade. Uma segunda chance, ela traz esse aspecto de que Deus, de fato, vê o coração quebrantado, e nós devemos nos quebrantar diante dele. E uma segunda chance brota da misericórdia de Deus. Recebe no hebraico. É muito forte essa palavra, irmão. Misericórdia. O Deus que coloca o seu coração em nossa miséria, em nossa fragilidade, em nossa dor. E os textos de 4 e 5, acompanhe, por favor, na tela, ou na sua Bíblia, diz assim: antes que Isaías, o profeta, tivesse saído da parte central da cidade, porque Isaías deu recado e saiu. Não ficou para ver, não. Ele deu o recado, o profeta era assim, ele dava o recado e ia para casa. Natã, quando chega diante de Davi, naquele episódio, de dizer a Davi que ele tinha pecado, e conta a história, ele diz: és tu, rei, esse homem aí, que foi atrás da ovelhinha de um único e tinha outras, és tu, mas Natã não fica lá no palácio
ali dizendo, ó, rei, mas vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com Deus para ver se ele ameniza aí, se ele dá uma situação ou outra. Não. Falou e foi embora. Mas quando ele está saindo do pátio do palácio, veja, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, ao selo de novo, o Deus de Davi teu pai, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O que é que ocorreu aqui? Deus se arrependeu? Deus mudou os seus decretos, o seu propósito? Porque assim, a ordem foi dizer que ele ia morrer. E como é que agora volta e diz que vai viver? Foi Deus que mudou? De fato, houve misericórdia. E que a gente não deve fazer a leitura da misericórdia de Deus como uma mudança de humor dele. Não. Ele tem o direito, o poder de fazer o que ele quer. O que ele quer. De forma que ele disse a Ezequias, volta lá agora, porque eu vi um coração quebrantado, eu vi que houve mudança, porque assim, gravemos nós, não é Deus que muda, é a gente que muda. É a gente que muda. Oração não muda Deus nesse sentido de manipular Deus, não. A oração faz com que a misericórdia de Deus venha sobre nós. A graça dele venha sobre nós. Mas eu preciso me quebrantar, eu preciso mudar. Eu que preciso mudar. E aí, de fato, o assim diz o Senhor agora é diferente. O que era de morte veio vida. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Olha, não é em vão que isso aqui está. É claro que fé não é passado como herança no sentido de que os meus filhos e os seus filhos, não, porque nós somos tementes a Deus, somos do Senhor, somos cristãos, eles automaticamente serão também beneficiados com a minha fé. Não, eles serão influenciados, mas a fé não é algo que nós passamos assim para os outros, no sentido de transferência. Mas existem promessas que Deus fez a um pai. Existem promessas que Deus fez a uma mãe. E que Ele vela para cumprir. Vela. Tem gente aqui nessa noite que está vivo. Está vivo. Você está vivo hoje. Por causa do seu pai e de sua mãe. Por causa de uma promessa, por causa de uma oração feita pelo papai e pela mãe, que quem sabe não estão mais aqui, já foram. O teu pai Davi. Ouvi a tua oração. Deus ouve a oração. Oração não são palavras jogadas ao léu, ao vento. Não, Deus ouve uma oração de um coração quebrantado. Ô irmãos, quantas bênçãos. E nós não temos mais vitória porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós só levamos às vezes em oração quando as coisas são extremas. Aí nós lembramos de que existe um Deus que ouve oração, mas assim, quantas bênçãos nós perdemos em nossa vida? Porque Deus ouve a oração, ouvi a tua oração, e olhe mais, você que chora, e que tem chorado, vi as tuas lágrimas. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Ele fez questão de dizer, eu vi as lágrimas. Você voltou o seu rosto para a parede? Na parede, eu estava lá olhando para você de frente. Eu estava ali naquele quarto, Ezequias. Eu vi as tuas lágrimas. Deus está dizendo aqui, eu conheço a sua dor, eu sei. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. É um Deus que cura quando quer, como quer, a quem quer, tá certo? Ele quis. Aqui é um exercício pleno da misericórdia de Deus. E se alguém advoga e diz, e ele vai curar todos? Não. Porque é da vida, é do curso da nossa vida, situações que nós não temos controle. Dentre elas, ficar doente. E muitas vezes morrer mesmo por aquela doença. Mas quando Deus quer curar, não é que aquele ou aquela pessoa é melhor do que outro, não. É porque Ele quis. E quem é que vai contender com Ele? Diz, Senhor, por que o Senhor curou um e não curou outro?
Por que o Senhor teve misericórdia aqui, como nós estamos focando, e não teve? Não. Quem somos nós? E aí nós temos, irmãos, um quarto, aliás, e último aspecto, versículo 6, que uma segunda chance floresce da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus, um Deus fiel. Veja o versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Olha Davi citado aqui de novo. Acrescentarei aos teus dias. Alguém que estava com o pé na cova. Lembra de alguém? Pense em alguém que está com o pé na cova aí. Lembra do pastor Miqueias da Paz Barreto, saudoso? Ele disse que visitando, porque visitava muito, e pregava muito, e leu a Bíblia muito, né? Ele disse que uma vez foi visitar um irmão, uma pessoa que foi pedida à família, né? A família pediu para que ele visitasse, e ele não conhecia a pessoa, mas foi. E encontrou, através das informações. Chegou e quando olhou como é que chama, doutor Cid, aquele formulário lá que tem lá, na cabeceira do, né? O prontuário. Estava lá no prontuário. SDS. Só essa sigla. E aí o Miqueias, ele contou isso aqui, viu, em 2013, e eu gravei. Estou contando aqui anos depois. SDS. Ele disse, meu Deus, esse homem tem uma doença que até está em sigla aqui, SDS. Ele, como não era médico, SDS. E aí chegou o médico, né? E ele perguntou, ele disse, doutor, o que é SDS aqui? Aí ele disse, não, aí só Deus sabe. Só de Deus, sabe. Porque nós não conseguimos diagnóstico para esse homem, não. Já fizemos aí uma bateria de exames, SDS. E pastor Miqueias orou por ele, Senhor, esse homem está com uma doença que nem os médicos sabem. Não tem um diagnóstico, faz com que encontre o diagnóstico, Senhor. Porque encontrando o diagnóstico, vai ser combater a enfermidade, a doença, com mais precisão. E saiu. E a família depois informou que os médicos encontraram que ele tinha. E esse homem ficou bom. Esse homem ficou curado. Depois a família dá um culto e ação de graça. O pastor Miqueias faz na presença da família, na presença daquele que estava com o pé na cova. E foi acrescentado, quem sabe esse homem, se não houvesse um diagnóstico mais preciso, esse homem fosse embora. Mas acrescentarei aos teus dias 15 anos. Acrescentarei 15 anos a mais. É o Deus que faz com que a misericórdia dele seja exercida dessa forma. E ainda mais, das mãos do rei da Síria, o rei que no capítulo 19 tinha afrontado a Israel, dizendo, não confie Israel em Ezequias e nem no Deus de vocês, porque ninguém vai me segurar quando eu entrar aí. E só você lendo o capítulo 19 é que você vai saber que grande vitória Deus fez. E agora promete a Ezequias de que vai livrá-lo do rei da Síria. Nós percebemos que esse livramento de fato ocorreu durante o reinado de Ezequias. E livrarei a ti esta cidade e defenderei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Duas coisas aqui rapidinhos que estão aí no texto. Deus vai defender não é porque você é bom. Deus não vai defender e fazer livramento porque você tem feito algumas práticas espirituais que nós chamamos de disciplinas espirituais, que são importantes. Deus defende primeiro para zelar pelo o próprio amor dele, pelo nome dele. Ele faz, e quando faz, ele faz por amor a ele mesmo. Como isso? Ele dizendo, eu faço porque eu tenho um nome a zelar. Eu faço porque eu tenho poder. Então eu faço por amor de mim mesmo. E por amor de Davi, meu servo. Ezequias era descendente do rei Davi.
E a promessa feita a Davi de que não faltaria sucessor no trono é cumprida aqui. Porque se o rei Ezequias morresse, meus irmãos, note bem, se o rei Ezequias morresse, ele não tinha filhos. Manassés, o filho dele, que foi um rei terrível, só depois, lá no final, é que vai se arrepender, filho de Ezequias, não tinha nascido. Mas Deus disse a Davi de que não faltaria sucessor no trono, até quando veio Jesus. Jesus que é descendente de Davi, Jesus que é descendente de Ezequias. Então, uma promessa feita a alguém pelo Senhor, ela é cumprida. Ele disse a Davi, não vai faltar herdeiro. E como é que Ezequias iria morrer? A promessa cairia por terra? Não. É porque nós sabemos que existem situações da Bíblia, episódios na Bíblia, que estão para nos ensinar. Para nos ensinar. Defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então, meus irmãos, aqueles livros antigos hoje não tem mais, mas tem Recapitulando, lembram? Recapitulando. Uma segunda chance nasce de uma extrema necessidade. Uma segunda chance nasce de uma extrema necessidade. Você está vivenciando uma extrema necessidade. Pode passar o slide seguinte, por gentileza? Uma segunda chance exige um coração quebrantado. Não adianta se revoltar, porque a gente tem ouvido aí, se revolte. Aí a revolta contra Deus, não aceite. Não. Quem disse que não? Nós precisamos quebrantar o coração, não adianta a revolta. Como alguém tem dito aí, revolte-se da situação. Sim, causa dor, mas assim, quebrante o coração. Quebre-se e deixe-se quebrar diante de Deus. Terceiro, uma segunda chance brota da misericórdia de Deus, nasce da misericórdia de Deus. O recebe de Deus, a misericórdia de Deus, ela brota de um coração quebrantado e é um panorama, um contexto ideal para que Deus exerça a misericórdia. É um coração, repito, é um coração quebrantado e contrito. Quem não desprezarás, ó Deus. E quarto e último, uma segunda chance floresce da fidelidade de Deus. Quem é que necessita de uma segunda chance? Você precisa? É o seu caso? Uma segunda chance para você, quem sabe, ter 15 a mais, para que faça e que tenha uma conduta de reparação correta, porque quem sabe até agora você tem brincado com a vida e quem sabe até a chance, a oportunidade passou e você não pegou. Então, é o seu caso uma segunda oportunidade? De você que diz hoje, não tem como ir mais em frente, pastor. Chegou o fim. Chegou o fim do casamento, chegou o fim da fé, chegou o fim disso, chegou o fim daquilo. E Deus está lhe dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Essa palavra não vem em vão. Essa palavra vem para você nessa noite. Essa palavra vem para mim nessa noite. Uma chance que Deus está lhe dando. Essa história deixe de lado, por favor. Essa história, vamos dar uma chance para Deus. Não, Deus é que está lhe dando uma chance agora. Essa palavra vem para dizer, assim diz o Senhor, para que você tenha uma nova chance de reparar, de restaurar situações da sua vida. Num relacionamento com Deus. Quem sabe a vida cristã tem sido levada assim, empurrado, sabe? Você vem, às vezes chega aqui e diz, não, eu vou empurrar do Senhor. Espero que o culto termine logo, porque está demorando, em agonia. Não, é uma chance que Deus está lhe dando. Para que você saia daqui sabendo que essa chance, esse Deus de uma nova chance, Ele está aqui nesse momento e tem poder. Ele tem a graça para poder dizer, está aqui de novo. Está aqui de novo. Algumas passaram e não voltarão.
mas quem sabe outras estão diante de você nessa noite. Nós vamos estar entoando o cântico, tá certo? Eu não vou chamar ninguém aqui para frente. Mas você precisa decidir aí. Porque o Deus que ouviu Ezequias, virando o seu rosto para a parede, e orando e chorando, é o mesmo Deus que se encontra aqui nesse lugar. E vê a sua oração e a sua vida. Então é um negócio de você e Ele. Você e Deus. E aí? Já pediu a nova chance com o coração quebrantado? Senhor, lembra-te de que tenho andado diante de Ti com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto aos Teus olhos. Me dá uma chance, Senhor. Me dá uma nova oportunidade. Me dá, Senhor. E nós vamos orar nesse sentido. Senhor, nos dê uma nova oportunidade. Nós não vamos lançar fora. Nós vamos nos agarrar. Nós vamos segurar. Oremos, Senhor Deus, nessa noite. Essa palavra, Senhor, ela não veio em vão aos nossos corações. Ela vem para trazer um fôlego. Ela vem para trazer a expressão clara da Tua misericórdia, do recede Teu. Ela vem, Senhor, diante de uma extrema necessidade. Tem gente aqui, Senhor, eu creio piamente, que quebrantou o coração. Tem gente aqui, Senhor, e tem gente aqui, que tem derramado lágrima, virando o rosto para a parede. E o Senhor ouve e vê. Ouve a oração e vê as lágrimas. Senhor, concede uma nova chance. Nos dá uma nova chance, Senhor. Às vezes temos lançamos fora chances que vieram. Ó Deus, dá-nos essa chance novamente, essa nova oportunidade. E nós continuaremos rendendo a Ti toda a glória, toda a honra, porque sabemos que o Senhor faz isso não por nós, mas por causa da Tua fidelidade, do Teu amor, e por causa de uma promessa que o Senhor faz, ou fez a alguém, ela tem um alcance em nossa vida. Ó Deus, que ao sairmos deste lugar nessa noite, nós possamos sair com essa convicção em nosso coração, de que Deus é misericordioso e bom, e a seu tempo, se não hoje, se não agora, se não amanhã, se não esta semana, brotará uma nova chance em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.